Agradecendo a presença de todos e todas, dizer que hoje é o segundo dia do 10º Congresso da CONACAT e daremos início aos debates de hoje com o painel Serviço Público como Pilar da Democracia. Eu queria chamar para compor a mesa e fazer a abertura desse trabalho o presidente da CONACAT, senhor Antônio Carlos Fernandes, por favor. E para coordenar os trabalhos, a moderadora Eulinda de Campos Lopes, ela que é graduada em Engenharia Sanitária pelo FMT, especialista em políticas públicas e meio ambiente pela State University of New York, Estados Unidos, analista de meio ambiente, aposentada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA-MT, e diretora financeira do Sintema. Senhoras e senhores, nesse painel nós teremos a honra de contar com a participação da deputada federal Gisela Simona, que fará a sua participação de forma virtual. Ela é formada em Direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso e com pós-graduações nas áreas de Direito Público, Administrativo, do Consumidor e Direitos Coletivos. Consolidou sua carreira como uma das principais defensoras dos cidadãos em seu estado. Foi superintendente do PROCON de Mato Grosso e, em 2023, assumiu o mandato na Câmara dos Deputados, destacando-se como voz firme e atuante. Foi relatora do pacote antifeminicídio, que resultou na sanção da Lei nº 14.994, de 2024, elevando a pena do feminicídio, e é integrante da bancada negra. Eu convido os demais debatedores desse painel para compor a mesa. Professor Henrique Lopes do Nascimento, graduado em Ciências Biológicas pela Unemate, especialista em Biologia pela UFLA de Minas Gerais e presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e presidente da Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso. Dr. Lucas Marques da Silva. É advogado, gestor do setor de contencioso de massa do escritório Farag, Ferreira e Vieira Advogadas e Advogados, pós-graduado em Direito Constitucional e Gestão e pós-graduação em Direito Administrativo e Tributário. Passo, então, a palavra ao presidente da CONACAT, senhor Antônio Carlos. Muito bom dia a todos e a todas. Apenas uma breve saudação e dar por iniciados os trabalhos desse segundo dia do nosso congresso, desejando pleno êxito. Temos assuntos importantes a tratar, temos autoridades, temos parceiros que representam praticamente todos os setores das carreiras e atividades típicas do Estado presentes. Então, a mim cabe apenas, com muito prazer, com muita honra, passar a palavra à moderadora deste painel e desejar a todos um excelente dia, excelentes trabalhos. Bom dia a todos. O Sintema, sindicalizado, a CONACAT, tenho o prazer de recebê-los aqui no 10º Congresso da CONACAT e dando início ao painel 1, Serviço Público como Pilar da Democracia. Eu vou passar aqui as instruções, né, de como que nós estaremos conduzindo, né, esse painel. Então, cada debatedor terá 5 minutos para fazer uma breve apresentação de informações que achar pertinentes sobre o assunto. E esses debatedores, a gente pede que eles sejam sucintos na sua fala inicial, para a gente poder abrir para a plenária, para iniciarmos o debate através das perguntas que chegarem aqui até a mesa. Eu sou Eulinda de Campos Lopes, sou servidora pública da SEMA, tenho mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade e trabalhei por mais de 34 anos na área de meio ambiente. Eu quero passar, então, ao primeiro debatedor, a deputada federal Gisela Simona, para que ela faça uma breve apresentação, né, sobre si,
e que ela faça as considerações iniciais sobre o tema do nosso debate, né? Serviço público como pilar da democracia. Ela participará virtualmente, né, como já foi informado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, acredito? Que é o presidente da CONACAT, pelo convite para estarmos participando dessa 10ª edição, né, do Congresso, que é muito importante. Quero cumprimentar aí os meus colegas de painel, o professor Henrique Lopes, que é presidente do Sintep no estado do Mato Grosso, cumprimentar aí o doutor Lucas, advogado, Daiane Dias, né, e a Eolinda de Campos, que está fazendo essa mediação. A fala, na verdade, dizendo que tenho muita honra e orgulho de ser servidora pública concursada do estado do Mato Grosso, né, junto ao PROCON. É ali que eu tenho toda a minha história. E inicio essa minha reflexão inicial dizendo que, em períodos de crise política, de polarização, importante é o papel das instituições públicas e de seus servidores públicos. E vejam que torna-se ainda mais evidente essa importância, o que é fundamental para a democracia, como nós estamos aqui tratando. E vejam que o servidor público, né, é muito importante que a gente diga que ele deve prevalecer sempre na tua atuação aquilo que está como pilar na nossa Constituição da República Federativa, que são os princípios constitucionais. Eficiência, né? E essa atividade ela acontece, né, independentemente do gestor que está à frente. E aí, por isso, tão importante direitos que nós defendemos do servidor público, como a questão do concurso público, da estabilidade, para que realmente o nosso papel ele aconteça independentemente de quem está à frente, muitas vezes, da gestão. Como pilar da democracia, que é exatamente o serviço público, né? Que é a presença concreta do Estado para o cidadão, na medida que nós temos lá um enfermeiro fazendo entrega da saúde, que nós temos um bombeiro entregando lá o combate ao incêndio, que nós temos um policial combatendo muitas vezes a violência, né? Então vejam que inclusive essa comunicação com a população. Eu vejo que um grande desafio do serviço público, dos sindicatos de maneira geral, é conseguirmos melhorar a comunicação com a população, para deixar cada vez mais evidente esse nosso papel na sociedade em que nós vivemos. Então, o servidor público é esse elo entre o Estado e o cidadão, né? E às vezes são em momentos de desafios que fica mais evidente para a população a nossa importância, né? E principalmente para os mais vulneráveis, né? E aqui eu posso dizer de períodos aí muito recentes, né? Como foi o período ao SUS, com seus técnicos, profissionais de enfermagem de maneira geral, com os seus médicos, né, fazendo o atendimento direto ao cidadão. Quando nós temos aí situação de desastres climáticos, né, onde nós temos aí órgãos como a Defesa contaminação ou adulteração de bebidas, como é o caso do metanol, a gente verifica a importância de órgãos de fiscalização como o PROCON, como vigilância sanitária, né? E algo que a sociedade moderna exige é que, além de fazer, que é aquilo que a gente sempre fez e fez projetos de lei ou tentativas de alguma forma, demolir o serviço público, ter a população do nosso lado, é exatamente uma resposta da compreensão que ela tem com aquilo que nós fazemos e da importância que temos na vida de cada cidadão.
E vejo que esse é um dos desafios atuais, né? Porque nós sabemos que, como eu disse no início, em termos de crise política, de polarização, né, é muito importante a força das instituições, e essa força da instituição passa exatamente chega até eles. E agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, a gente vive o desafio aí da a reforma administrativa que foi apresentada na Câmara dos Deputados e que tem ataques aí muito claros ao serviço público, né? E eu falo especificamente de limite rígido de de novos concursos públicos no Brasil, né? Nós temos aí previsão do fim do RGA, que seria o reajuste inflacionário anual, né? Nós temos aí a permissão da terceirização por até 5 anos de contratos, né? O que nós sabemos que precariza o serviço público, históricos com Então, vejam que a possibilidade de nós termos uma avaliação mais punitiva de assédio moral dentro do trabalho, né? Enfim, desafios atuais que nós temos, né? E que exige de cada um de nós focar naquilo que nos une, porque eu digo sempre que defender o serviço público é a própria democracia. Democracia, é extremamente necessário que os servidores públicos, de maneira geral, consigam focar naquilo que nos une, né? E aqui eu digo que a causa do serviço público, ela não pode ter ideologia partidária, tem que ser uma pauta suprapartidária. Aquilo que a população espera de nós, né? Que é um serviço eficiente, um serviço que realmente atenda à necessidade das pessoas. Então, eu penso que é muito importante, né, que aqui desse momento de reflexão, né, de desafios aí que nós precisamos tomar, que a gente consiga fazer desse momento um momento de reflexão e também de mobilização em cima de pautas que nos unem, para que nós não tenhamos aí ameaça ou perda de direitos e até retrocessos aí na questão das carreiras do serviço público, que automaticamente na verdade, uma lesão aí à própria democracia, né? Então, o momento ele é desafiador, mas é um momento que exige de nós essa união. Então, a minha primeira contribuição para o painel é né, para evitar que a gente tenha essa precarização, esse desmonte do serviço público, né, unindo aí naquilo que nos une, né, na pauta que nos une. Obrigada, deputada, pelas suas palavras. A senhora abordou pontos importantíssimos, né, nessa sua fala em relação ao momento, né, que nós estamos vivendo. E ao longo da sua trajetória, a senhora tem se destacado na defesa dos direitos coletivos e da cidadania. Na sua visão, como o fortalecimento do serviço público contribui para garantir o acesso da população a direitos fundamentais e, consequentemente, para o fortalecimento da democracia brasileira? A senhora já abordou, né, em sua fala inicial, vários aspectos relativos a isso, mas eu gostaria de saber se a senhora tem mais algo a acrescentar nessa pauta. Então, vejam que eu quero acrescentar, né, essa questão. Primeiro, é esse papel, né, de nós precisamos, enquanto serviço público e a questão do sindicalismo de maneira geral, nós precisamos exatamente melhorar a nossa comunicação
com a população que é a beneficiária direta dos serviços que nós fazemos nesses vários eixos fundamentais da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, né? Porque em momentos em que se tenta, né, de alguma forma ameaçar direitos que são consagrados historicamente, ter a força da população a nosso favor, ela é fundamental. Então, eu vejo que esse é um passo importante, né? Algo que nós precisamos resgatar, né? Que é essa possibilidade e essa necessidade da mobilização. E muitas vezes conseguíamos aí reunir em praça pública, né? 10 mil, 20 mil pessoas, hoje ainda o movimento consegue reunir, felizmente, mas hoje talvez a forma de mobilização ela seja diferenciada, né? Também pelas saber que quando ele envia um recado ao seu parlamentar, quando ele, na verdade, se manifesta contra ou a favor de um ato que está acontecendo dentro do Brasil, é fundamental para que nós consigamos. Então, essa questão da mobilização é fundamental. E o cidadão precisa entender que quando, na verdade, nós não temos, por exemplo, mais concurso público no país, que, na verdade, ele está precarizando o atendimento que ele recebe. Porque esse servidor que é qualificado, esse servidor que tem uma estabilidade e que está no dia a dia 100% voltado ao serviço público, agora ele é alguém contratado, que pode ser mandado embora a qualquer momento, que essa instabilidade faz com que ele tenha 2, 3 empregos ao mesmo tempo e não se dedique de forma integral ao serviço público. Então, eu penso para que a gente consiga ter a adesão e o apoio da população conosco nessa luta a favor do serviço público. Deputada, na sua visão, como garantir que a diversidade e a representatividade também estejam refletidas dentro do serviço público, na Câmara e no Senado, fortalecendo uma democracia que seja de fato inclusiva? Então, vejam que algo que também abordei de forma eu entendo que a pauta do serviço público ela é suprapartidária, que nós não podemos aí dentro dos movimentos em que nós tratamos do serviço público levar bandeira partidária, porque isso de alguma forma divide os servidores públicos. E hoje nós temos servidores públicos que são do espectro da esquerda, que são da direita, que são de centro, né? Então, nós precisamos focar naquilo que nos une. Eu digo como exemplo a minha presença hoje aqui na bancada feminina da Câmara dos Deputados. Existem diversos. Qual é o acordo? Qual é o trato para a gente conseguir avançar? Focar naquilo que nos une. E, nesse sentido, eu penso que, na medida que nós deixamos de lado as bandeiras partidárias, o interesse pessoal, nós conseguimos, sim, avançar nas pautas do serviço público. E aí, é claro que eu não estou dizendo que não há política. Cada um defendendo o seu interesse pessoal, a sua bandeira partidária, fora dos movimentos, para a gente conseguir avançar. E nós sabemos aí que, dependendo do gestor que nós temos, muitas vezes o avanço ele acontece com diálogo, e dependendo do gestor, ele torna o ambiente mais inclusivo e faz com que os servidores participem de maneira mais efetiva. Inclusive, ela tem uma resistência porque as pessoas não querem se envolver ideologicamente com A ou com B. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse trato,
né? Sei que esse ponto vai ter divergência aí na nossa mesa, mas eu penso que é isso que faz fortalecer aí o movimento e faz com que a diversidade esteja presente aí para todos, né? Que todos consigam de alguma forma participar, focando nisso que nos une. Com essas palavras, né, acho que a gente tem esse direcionamento, né, aqui no estado de Mato Grosso, né, de focar naquilo que nos une. Embora vários sindicatos tenham suas pautas específicas, mas a gente está dentro do movimento sindical unificado, liderado pela Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso, onde a gente está conseguindo grande êxito trabalhando em conjunto nessas pautas que são comuns e nessas pautas que nos unem, né? Então, eu agradeço muito as suas palavras, né, em relação ao tema dessa mesa, e eu acredito que aqui no 10º Congresso da CONACAT, né, que tem representantes, né, de vários estados do Brasil, de federações e de sindicatos, o foco também seja esse, né? Nós temos que atuar de forma conjunta nas pautas que nos unem, embora cada um tenha suas pautas separadas. Eu peço licença aos demais debatedores aqui da mesa para que a gente possa abrir as perguntas para a deputada Gisela, porque ela está com uma agenda muito complicada, e a gente agradece muito, né, a sua participação aqui, que é bem importante, né, nesse tema que estamos debatendo aqui. E após o término das perguntas para a deputada Gisela, aí a gente vai dar continuidade com os outros debatedores. Eu peço que se dirijam aqui à frente para quem quer fazer as perguntas, porque está sendo gravado. Eu nem pensei nisso. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo P. Queiroz, eu sou presidente da Associação de Praças da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e sou o diretor de comunicação e mobilização política da Federação Nacional das Entidades Representativas de Policiais e Bombeiros do Brasil. Naturalmente, nós não temos esse condão de ser partidário, mas no final da fala de Vossa Excelência, deputada, a senhora falou que essa luta ela necessita de uma união das pessoas sem considerar suas ideologias políticas partidárias. A gente já faz isso naturalmente, mas como a gente irá, na concepção de Vossa Excelência, qual seria a fórmula mágica nesse frenesi de esquerda e direita? Como é que a gente poderia, na sua experiência de parlamento, aí no Congresso Nacional, qual a melhor e mais simples maneira de se fazer essa abordagem, para que a pessoa não venha a entender que nós estejamos de um lado ou de outro, e sim sendo o pêndulo do equilíbrio? Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, né? Você que ocupou um papel estratégico aí na... Então, primeiro, de novo, a questão do dia a dia, né? Particularmente, eu sinto muita falta ainda de ver, por exemplo, nas mídias, por exemplo, dos sindicatos, das associações que fazem a defesa dos servidores públicos, muitas vezes relatos, depoimentos de pessoas que foram atendidas, de pessoas que foram impactadas com serviços públicos e que nós, de alguma forma, fizemos grande diferença na vida de cada um. Mas isso, de alguma forma, vai sensibilizando não só o público de... talvez possa gerar algum tipo de polêmica, mas é muito comum, às vezes, nas mobilizações que nós temos, de nós termos ali
bandeiras partidárias estendidas, né? Então, isso é um ponto polêmico, mas isso, em alguns momentos, eu vou falar, por exemplo, em alguns estados mais extremado, mas, enfim, a ideologia é de um partido, o próprio nome União, em tese, para trazer mais união aí entre os polos do país, e vejam que, muitas vezes, alguns se sentem inibidos de aproximar do movimento. Ser de esquerda, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, hoje dentro do serviço público, os militares, né, que muitas vezes não se consideram um servidor público. Isso é muito ruim, né? Nós temos hoje, por exemplo, militares dentro da bancada de Mato Grosso que muitas vezes assinam, por exemplo, a reforma administrativa. Então, por quê? Não somos todos servidores, não somos todos, deveríamos focar no ganho que a população tem com o serviço prestado por cada um de nós. Então, assim, como você mesmo disse, né, não tem a fórmula mágica. Eu queria muito tê-la, mas não temos. Mas acredito que um caminho é a sensibilização, e isso se faz muito por comunicação, e isso se faz muito não só, de novo, por aquilo que nós queremos no individual, mas aquilo que nós precisamos mostrar do benefício que o público recebe de nós. E isso é importante para o cidadão e é importante para o político que nós queremos apoio. Afinal de contas, ninguém se reelege só com argumento, se reelege voto. E o voto é conquista, e essa conquista, ela se dá na medida que a gente também mostra resultado. Mais alguém quer fazer pergunta para a deputada? Por favor, se dirija aqui à frente. Bom dia, plenária. Bom dia, mesa. Bom dia, deputada. Pergunta simples, jornalista Luiz Benite. Esse é um momento muito importante, definição, a senhora está falando em voto aí. A senhora vota com quem? Com a reforma ou com os trabalhadores servidores? Eu voto com os servidores, inclusive fiz manifestação pública já nas minhas redes sociais. Aos que não me conhecem, eu convido a seguirem Gisela Simona Oficial, é o meu Instagram, o meu Facebook, né? Hoje, a maneira do político deixar muito claro seu posicionamento é exatamente as nossas redes sociais, porque às vezes a mídia traz muita desinformação, né? E algo que é fundamental, né? De novo, aqui nós vivemos um momento, né? O senhor que é jornalista, de que a reforma tem sido divulgada internamente como algo muito bom, né? Porque, na verdade, combate privilégios, porque ela vai dar mais eficiência. Emenda à Constituição, mas veio um projeto de lei complementar e mais um PL junto, que é um projeto de lei, você tem aí um verdadeiro desmonte do serviço público por esses motivos que já disse, né? Fazendo um teto rígido de gastos aí com inflacionária anual, algo que o trabalhador seletista tem todos os anos, com o aumento do salário mínimo, nós, servidores públicos, de maneira geral, não teríamos, né? Você tem uma situação por exemplo, os ativos e os aposentados, o que eu vejo que é uma grande derrota para os aposentados do Brasil, que já sofrem hoje com praticamente um confisco da sua previdência, ele vai sofrer ainda mais com a regra dos ativos sendo diferente para quem está aposentado. Então, são pontos aí sensíveis dessa reforma que não estão sendo colocados a público. E isso merece a nossa união. Isso à população e aos próprios servidores públicos que ainda não se mobilizaram a respeito dessa pauta.
Obrigada, deputada, por sua participação, né? A sua fala foi bastante importante e contribuiu, né, para esse tema desse painel. Eu vou passar a palavra agora ao próximo debatedor e, após, entraremos em plenária, mas já temos sido avisados com relação à sua agenda, então sinta-se à vontade no momento que precisar, né, sair, a gente compreende e agradece muito a sua participação. Eu só quero rapidamente agradecer pela participação, me colocar à disposição aí para ser um gabinete a favor dos serviços e do servidor público aqui em Brasília, né? Nós temos aí federações de todo canto do Brasil, então nós estamos E, de novo, terminar minha fala dizendo que defender o serviço público é, sim, defender a democracia no nosso Brasil. Contem comigo. Muito obrigada, deputada. Agora, vamos passar a palavra para o doutor Lucas Marques. Bom dia a todos. Bom dia aos integrantes da bancada, bom dia ao auditório e também às pessoas que estão em casa. É uma enorme honra poder falar sobre o serviço público e sobre a importância dele para o nosso Estado. Eu costumo sempre dizer, nos atendimentos que nós fazemos, da advocacia para com o servidor, que o servidor público ele acaba sendo esse motor invisível do Estado. Porque, invariavelmente, é o servidor público que vai transformar o orçamento público em políticas públicas. Então, sem o servidor público, a verdade é que o orçamento não passa de um número. Vai ser o servidor público que vai pegar o orçamento e vai transferir educação para a população. É o servidor público que vai trazer saúde para a população e vai transformar com que esse orçamento que foi realizado pelo fisco chegue à população. É através do servidor público que a segurança pública chega a todos os municípios e estados. Quando nós falamos sobre o serviço público, é necessário entender que, se você não entende o papel do servidor público, dificilmente você vai entender o porquê a nossa luta de combater toda e qualquer forma de desmonte do serviço público. Recentemente, em Brasília, tivemos uma passeata com os servidores públicos, em que foi muito importante trazer luz, não só a importância do servidor público estar engajado nessa causa, mas também de toda a sociedade. Ontem, quando a doutora Carmen ela falou, nós precisamos conversar com os não convertidos. Acredito que esse é o nosso maior papel. A gente precisa passar para a sociedade qual é a importância e valor do servidor público. A sociedade em si ela tem que entender que quando o policial, ele ali na fronteira, acaba apreendendo inúmeros equipamentos que estavam sendo feitos por meio de descaminho, que ele está subliminarmente enviando uma mensagem para a sociedade que, empresário, hoje você pode competir um preço justo no mercado porque a polícia fez esse papel. A gente tem que entender também que, quando o fisco realiza a arrecadação que é necessária e aplica as sanções e multas que são necessárias para aquelas pessoas que acabam invariavelmente tentando fazer a sonegação, que aquela creche que chegou ali no município só foi possível porque teve um orçamento público para ser cobrido. Por isso que é muito importante a valorização do servidor para com a sociedade. A sociedade ela precisa perceber que os atos que todos os senhores e senhoras realizam aqui nos seus ofícios todos os dias, eles repercutem em políticas públicas. E é necessário que exista essa valorização e essa imagem do servidor que precisa ser repassada para a sociedade. Eu, em contato com o servidor, a gente faz sempre o atendimento ao servidor público, e tem um servidor que eu tenho muito apreço, que é o seu Raul, lá de São Paulo, que ele falou uma coisa que é verdade. Ele fala, Lucas, se a gente não acaba contando a nossa história, invariavelmente
eles vão continuar contando por nós. E a gente sabe que da forma que eles contam, não é a forma que, de fato, o serviço público deveria ser visto. Muito se fala sobre a questão da estabilidade do servidor público, que tem sido muito atacada com a reforma administrativa. Mas a população e a sociedade ela precisa entender que a continuidade do servidor público, a continuidade, na verdade, do serviço público, ela depende da estabilidade, ela depende do concurso público, e ela também depende do regime jurídico único. São esses 3 pilares que vão garantir que o serviço público continue sendo efetivado. Falar da democracia como o serviço público como um pilar da democracia é também reconhecer as desigualdades que existem no nosso país. Hoje, a gente conta aqui com inúmeros representantes de vários estados, e isso é muito importante. E é importante reconhecer que a dificuldade que, por exemplo, um servidor possui lá no interior do Amazonas vai ser muito diferente de um servidor de Brasília, de um servidor de São Paulo, de um servidor de Mato Grosso. E reconhecer que, por mais que tenham dificuldades de carreiras, dificuldades de recursos, porque a maioria hoje atua no serviço público com uma defasagem de pessoal muito grande, é entender que, por mais que existam essas desigualdades, existe também uma missão que todos vocês compartilham, que é a questão da finalidade, que é do bem comum. E trazendo uma última reflexão para não me alongar, falo com os senhores que eu tenho certeza que tem a importância da sindicalização, da associação, mas é também com que os senhores possam converter os colegas dos senhores que não entendem a importância da sindicalização, a importância da associação, porque é em momento como esse que se levantam contra, desculpa, que não é reforma administrativa, é uma demolição administrativa, porque quando a gente fala de reforma, a gente fala algo para melhorar, para incentivar, que todos os servidores entendam que é necessário a associação, a sindicalização, para que vocês, em uma só voz, possam se levantar contra essas atrocidades que tentam fazer o desmanche do serviço público. E agora, falando como advocacia, muitas das vezes nós somos a última chance que vocês possuem de garantir os seus direitos perante a justiça. É a advocacia que trata essa última linha, de dar voz ao servidor quando ele não possui voz. Chegar até o Poder Judiciário para pleitear direito dos senhores. Normalmente, o servidor público ali ele está atrás do balcão, está atendendo o cidadão, está atendendo a população. E muitas das vezes o direito desse próprio servidor que está atendendo vem sendo vilipendiado pelo Estado. Inúmeras ações são propostas todos os dias para garantir o mínimo. A exemplo, o STJ definiu recentemente sobre a questão da licença-prêmio, que é um absurdo. O servidor ele não poderia gozar da licença-prêmio, converter em pecúnia, caso ele não tenha utilizado no serviço público. E um dos argumentos que foram contrários é que o servidor público ele deveria ter o controle da sua agenda de retirar a licença-prêmio. Ou seja, além das atribuições dos senhores, os senhores teriam que fazer o papel de RH do Estado. É por meio de ações judiciais que foi reconhecido que, por exemplo, aquele servidor que goza hoje de abono permanência, que essa verba de caráter remuneratório refletisse sobre todas as demais normas. Então, é entender que a advocacia está ao lado dos senhores. Eu falei com o presidente ali da Federação de Santa Catarina. Conte conosco para fazer para participar das manifestações em Brasília, porque também é caro para a gente esse assunto. A gente entende a importância dos senhores e, mais do que isso, precisa ser repassado para a sociedade, para que a sociedade entenda qual é o papel e qual é o serviço que os senhores prestam diariamente. Hoje não existiria Brasil sem servidor público. Obrigada, doutor Lucas.
Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, né, para o senhor, mas a sua fala o senhor já abordou, né, tudo que iria ser perguntado. Então, agradeço a sua participação, as suas palavras, esses pontos, né, que o senhor colocou aqui como reflexão, que são bastante importantes, né, de nós, servidores públicos, estarmos refletindo isso. E agora eu gostaria de passar a palavra para o doutor Henrique Lopes, né, nosso colega aqui, né, de serviço público do Estado de Mato Grosso, né, também atuou como deputado lá na Assembleia Legislativa, né, na suplência, e durante esse período que ele esteve lá, nos recebeu, nos acolheu, nos deu respostas, fez encaminhamentos importantes, né, para toda essa questão que estamos enfrentando aqui no Estado, com a questão do RGA, com a questão dos consignados, né, uma fraude que está acontecendo dentro do serviço público. Então, eu passo a palavra ao senhor para as suas considerações. Muito obrigado, Eulinda. Saúdo mais uma vez cada um e cada uma presente. Saúdo a nossa deputada federal Gisela. Mais uma vez aqui a saudação ao nosso anfitrião, né, o Antônio Carlos. Doutor Lucas, muito obrigado por a gente poder estar dividindo aqui esse espaço. Bom, como eu já fui previamente apresentado, eu estou hoje na condição de, além de suplente de deputado, eu sou o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de Mato Grosso e presidente do maior sindicato do estado, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação. Né? É óbvio que é muito importante o debate, né, porque cada um tem o seu ponto de vista, né? E o ponto de vista, como o próprio nome já diz, reflete exatamente a vista daquele ponto onde você está. Então, eu estou aqui na condição de um sindicalista, da Central Sindical, a maior da América Latina e a quinta maior do mundo, e que ao longo da sua história veio ajudando a construir políticas públicas na perspectiva do fortalecimento da democracia, do serviço público e uma série de questões, né, aí colocado. E é uma central sindical que, inclusive, tem lado, nunca escondeu o lado do qual ela sempre esteve. Então, queria tratar, a princípio, esse elemento aqui. É óbvio que, para nós que estamos numa democracia jovem e que estamos acostumados a viver em período de golpes de Estado, né, e que a política pública não foi vista como um direito, mas, às vezes, como uma concessão, né, estatal, é natural que as posições da formação da nossa sociedade brasileira, ela às vezes tem aí alguns percalços, inclusive o papel do próprio sindicato, que na era Vargas, né, chegou ao absurdo de dizer que, né, o sindicato tinha que ser as pernas, o membro, o Estado é que era a cabeça e por aí vai, e todo mundo sabe qual é a nossa origem aqui enquanto organização sindical, até para poder a gente verificar essa questão que é muito forte entre a gente hoje, essas questões, né, políticas, que o sindicato não tem que se envolver ou algo mais ou menos nesse sentido. Como o tempo é bastante escasso, eu trouxe aqui alguma questão para contextualizar aqui a nossa discussão, certo? Dizer que a nossa central sindical, ela considera a defesa do serviço público indissociável da defesa da soberania nacional, dos direitos sociais e do aprofundamento da democracia no Brasil, certo? Por isso a gente passa aí pela perspectiva da garantia de direitos, né? A luta contra a reforma administrativa, ela é uma luta pelo fortalecimento da democracia, porque essa reforma que aí está é uma reforma que subtrai direitos, e aí do ponto de vista histórico, né? Nós não podemos nos esquecer que de 2015 para cá, nós tivemos o recrudescimento do ataque aos direitos dos trabalhadores. Vale lembrar que nós, enquanto servidores públicos, que conquistamos estabilidade na Constituição de 88, 10 anos após a Constituição já ter sido aprovada, já teve a primeira reforma lá do Bresser Pereira, com a emenda lá 90 e alguma coisa, e que agora, em 2015, repete, né, de forma bastante acelerada a aplicação do consenso de Washington, impondo para a sociedade congelamento de investimento com a emenda constitucional 95,
investimento em saúde e educação por 20 anos, reforma trabalhista que junto com ela fez reforma sindical ao mesmo tempo, engessou a possibilidade do sindicato de continuar lutando, de defendendo os interesses, né, dos trabalhadores, e mais um monte de reforma do ensino, uma série de questões que veio na perspectiva de subtrair direito e diminuir o papel do Estado. Portanto, essa tentativa da PEC 38, que nós derrotamos, inclusive no período da pandemia, que tinha o número de PEC 32, nada mais é do que dourar a pílula, não é isso? Para poder dizer para a sociedade que vai ser algo bom, mas que, na verdade, a gente sabe que é uma demolição daquilo que são os direitos sociais. E a gente entende que não há fortalecimento da democracia sem fortalecimento das políticas públicas e, com ela, a questão dos investimentos públicos e a valorização dos servidores. Bom, está terminando aqui meu tempo. Eu queria só dizer que, para nós, o discurso que eles estão dizendo, que quer fazer a reforma para poder modernizar, é o mesmo discurso lá da década de 90. Vai fazer uma reforma porque o Estado está muito pesado, porque o Estado está ineficiente. Não sei quem é da época aqui que se lembra que eles representavam o servidor público como um paletó pendurado numa cadeira, que é uma imagem que passava para a sociedade do quanto que nós somos privilegiados, somos isso, somos aquilo. E nós queremos aqui, para concluir, já que meus 5 minutos já passou, dizer para nós que o conceito de modernização para a gente é garantir concurso público, periódico, né, e planejamento da força de trabalho por área e por território, é instituir uma política salarial permanente, com recomposição inflacionária, né, e mesas de negociação coletiva, é reestruturar a carreira, né, com critérios transparentes de progressão, formação continuada e avaliação, é investir em tecnologia e inovação, né, a serviço do cidadão, sem reduzir pessoas, né, e não apresentar soluções improvisadas, é fortalecer a gestão pública com participação social, controle interno, externo, integridade e combate a privilégios no topo da administração. Fala-se tanto em combater privilégios, mas, na verdade, os verdadeiros privilegiados não estão dentro da reforma, entendeu? É concurso público periódico e por aí vai. Então, eu queria só fazer essa provocação, né, aqui inicial, né, dizer que aquilo que a gente dizia ontem, né, nosso Estado que é rico, né, o último censo, né, do IBGE, né, apresenta que a média per capita aqui no Estado é de R$ 65.400 aqui no Estado, enquanto que a média nacional é de 42, portanto, o nosso Estado continua sendo um dos estados que mais cresce, né, na ordem federativa brasileira, mas, em contrapartida, né, é um Estado, não sei como é o de vocês, que essa riqueza é concentrada na mão de poucos, né? Um Estado que, inclusive, eu acompanhei ontem a briga que está entre o Tribunal de Contas, o próprio Poder Judiciário aqui do Estado de Mato Grosso, pressionando o governo do Estado, agora nesse ano eleitoral, é claro, que é preciso não apresentar orçamento fictício, porque o que nós tivemos, para concluir aqui, de 2024, que era um orçamento na ordem de 35 bilhões de reais, certo? Mas é um Estado que toda a riqueza, né, que é produto primário, agro, exportado, tá certo? Não deixa nos cofres públicos o recurso necessário para a condução da política pública. Então, o orçamento que nós tivemos de 2024, de 35 bilhões, pasmem vocês, né, nós tivemos a capacidade de dar, na ordem de renúncia fiscal, 14,2 bilhões de reais. E desse ano, que é de 36 bilhões de reais, a previsão, né, é de que o Estado de Mato Grosso destine para as isenções fiscais algo em torno de 17 bilhões de reais, ou seja, quase a metade daquilo que seria o potencial de arrecadação do Estado, ele é concedido, né, aí para um setor que já está na sombra, e isso, é claro, é o recurso que falta para a estrada, que falta para a moradia, que falta para a segurança pública, que falta para a educação e que falta para a sociedade não ser refém do crime organizado, já que esse é o debate que nós temos hoje. Então, eu queria agradecer aqui, né, a discussão, né, e na condição, né, de professor, dizer que nós construímos ao longo da história um conceito de educação no nosso movimento sindical. Além de ser um direito de todos, ela tem que ser promovida, né, em todos os níveis, todas as idades, em todos os locais e ao longo da vida, por entendermos que através da educação ela não resolve o problema da sociedade, mas ela tem a chave para abrir várias portas para amenizar a vida daqueles, né, que
necessitam do Estado. Então, eu queria fazer essa provocação aqui inicial para a gente iniciar o debate. Obrigado. Professor Henrique Lopes, obrigada, né, pelas suas considerações, pelas suas provocações, né, que nos levam a refletir, né, sobre todas essas questões. E também tem algumas perguntas para o senhor, mas o senhor já abordou dentro da sua fala. Então, vamos dar início, então, agora à plenária, abrindo, né, para as perguntas, né, aos nossos dois debatedores. Então, as pessoas que querem fazer as perguntas, por favor, se dirijam aqui à frente, né, para que a gente comece, então, a nossa plenária, os nossos debates em relação ao nosso tema do painel. Pode ser um de cada vez. Bom dia a todos. Ricardo Picos, do Sinafresp, Sindicato dos Auditores do Estado de São Paulo, né, da Receita do Estado. A questão parece que é simples, mas a gente sabe que é bem complexa. Os interesses são antagônicos, né? A gente vive a iniciativa privada, a divisão do setor público, né, o privado, e de longos anos a gente vê uma imagem negativa do servidor público na mídia, na massa, né? E que o entendimento da população é que é desnecessário o trabalho do servidor, né? E aí a gente pergunta assim, como que chegou nesse ponto? Não é verdade? Então, assim, por mais qualificado que seja o servidor, com mais intensidade que ele dê com afinco no seu trabalho, existe também a vontade do gestor, a vontade do político. O que está por trás da vontade, né, dessa estrutura do andamento aí do público em atendimento às demandas sociais. E não raro a gente percebe que não é somente a qualificação do servidor público, mas o ambiente e a estrutura no qual ele está inserido para que ele satisfaça a vontade do cidadão. Então, assim, não adianta ter um excelente médico, né, se você não tem uma estrutura para atendimento da demanda da população. Então, um médico não vai resolver tudo, ele precisa ter uma estrutura que atenda isso. Então, a gente fala muito, o servidor, a qualidade, mas não é só o servidor, porque tem toda uma questão de logística, né, para atendimento, né, porque, como já disse, assim, a qualificação dele simplesmente pode não atingir a vontade e a destinação, né. Eu pergunto aqui para o Dr. Lucas, com relação à iniciativa privada, o que é a OAB dentro desse desmanche, né, do que a gente está vislumbrando aí do setor público? Algum movimento da OAB que, de repente, venha engajar, né, nesse entendimento de que da defesa do servidor público e do atendimento aí das demandas sociais. E de que forma que a gente poderia, de repente, estar melhorando perante a sociedade a quebra dessa imagem tão negativa que o servidor hoje carrega essa cruz. Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. A OAB, a advocacia como um todo, ela abraça ao servidor público, ela abraça o serviço público, porque fazer de forma contrária seria ir contra a própria democracia. A gente entende, enquanto estrutura
da OAB, e aqui me permito falar em nome da advocacia, que precisa ter, sim, parte da boa vontade por gestores de levar à população o serviço público e a importância dele. A gente tem a lei de acesso à informação, que ela, muito mais do que possibilitar o cidadão de chegar até a informação, essa informação ela tem que vir de ofício do Estado para com a sociedade. Como eu disse na minha fala, é preciso que o cidadão entenda que quando o auditor fiscal está realizando o seu trabalho, a escola, a saúde, a educação só é possível por conta do trabalho do auditor, que traz aos cofres públicos o necessário para fazer o mínimo. Porque é muito comum ver Brasil afora soluções criativas de servidores porque trabalham com baixo orçamento, trabalham com, como o doutor bem referenciou, baixa estrutura. O pessoal normalmente é sempre defasado. Ontem eu estava tendo uma conversa com um amigo, que é o Daniel ali, que ele representa o Serviço Público de TI, em que eles trabalham com público abaixo de 40% do efetivo. Abaixo de 40% do efetivo. E tem que dar conta. A gente entende que todos os anos o aumento de demandas públicas por parte da população aumenta. O orçamento para o serviço público, cada vez mais, eles tentam diminuir. E Vossas Excelências têm que todos os dias ter soluções criativas para dar conta do resultado. Então, o que eu entendo como solução é que o Estado, de ofício, tem que começar a promover a educação da sociedade. E como que ela faz isso? Explicando o que cada a figura típica de Estado representa para a sociedade. Então, é mostrar o servidor real, é aquele servidor que vai fiscalizar a ponte, é aquele servidor que vai fazer a educação, é aquela enfermeira que dá a vacina no seu filho, na sua filha, na sua neta. A população ela precisa entender que o serviço público está aí. E por isso que eu sempre falo que o serviço público ele é um motor um pouco invisível do Estado. Porque você só começa a perceber a importância do serviço público quando tem alguma falha. Aí, quando há alguma falha, aí a mídia como um todo, faz um escarcéu para demonizar o serviço público. E hoje, esse senso popular de que o Estado ele está inchado e que a razão do Estado estar inchado é o serviço público, é justamente por conta dessa demonização do serviço público. E como que a gente faz para combater isso? É informação. É informação para a população. Por isso que tem que partir também do Estado, tem que partir da gestão, tem que partir das plataformas que cada uma que representa. Por exemplo, os sites da instituição dos senhores têm que promover essa educação para que a sociedade possa ser educada nesse sentido e não dê palco para, por exemplo, reformas como essa que estão tentando realizar. Eu acredito que o sentido é esse e, como para enfatizar, a advocacia está ao lado dos senhores. Obrigada, doutor Lucas. Tem mais alguma pergunta aos nossos debatedores? Bom dia a todos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta claramente, porque eu não sei falar em microfone, mas eu estou aproveitando para treinar. Eu sou Alair, do Sinfascisco, sindicato, né, dos auditores e gestores da Secretaria de Fazenda. E a gente, assim como cada um de vocês, tem os grupos, né? Aqui cada um representa uma entidade, assim como o Henrique representa a CUT. Gostei muito da fala dele. E às vezes a gente discute nos grupos, e eu brinco lá com o pessoal assim, tem a terceira lei de Newton que fala, força interna não produz aceleração. Ou seja, um fala, outro fala, vai falando o dia inteiro, a noite inteira, vai falando. E a gente sabe que no Brasil, né, foi falado aqui várias coisas, a advocacia foi representada muito bem ali. Me desculpa, nem sei seu nome. Lucas. E o Henrique, eu tive que olhar no site ali para ver o nome dele.
porque às vezes isso acontece. Ou seja, a gente tem várias forças e às vezes a gente nem sabe onde a gente está e o que a gente pode fazer para contribuir. Né? Resumidamente, foi falado de tudo. Mas eu sempre vou lembrar lá nos meus grupos dessa questão da terceira lei de Newton. Força interna não produz aceleração. É sabido, e eu vou falar rápido assim, porque aí eu falo mais assunto, é sabido que o povo é que decide, né? A exemplo, a isenção dos 5 mil aí, todo mundo sabe, não precisa eu explicar. Essa questão também do agro. Muita gente fala, o agro financia o Brasil. Nada, isso é mentira. Agora, só que o que acontece? Lá na medicina também, na época da pandemia, tem médicos, conheço vários, que são contra a vacina e vai por aí fora. Ou seja, existe uma pluralidade de ideias e que são contraditórias ou não. E aqui, por exemplo, se fosse fazer assim uma enquete, quem é de esquerda e quem é de direita, poderia ter assim, vários da direita, vários da esquerda, ou seja, a gente não sabe o que está certo. Agora, vamos pela maioria. Eu penso, lembrando da terceira lei de Newton, o povo é que deveria decidir. E eu queria saber do Henrique o que a CUT pensa. Por quê? Porque, assim, é sabido, desde a década de 80, que a CUT define, por causa do volume de pessoas. E aí a gente vai lá no grupo, um fala uma coisa, outro fala, mas ninguém decide nada, e as coisas vão sendo, o tempo vai passando, e quem manda no Brasil é que define. Lá em São Paulo é o Tarcísio, fascista, em Minas o Zema, fascista, e vai por aí afora, para nós não render muito. Só que o povo é que deveria decidir, mas a informação não chega da forma correta. Então, assim, eu penso assim, tinha que juntar todo mundo de verdade para poder pressionar, porque senão eles vão ficar, o agro é isso, e na verdade não é, o agro não traz benefício para o Brasil. Bom, traz, mas não traz o que deveria trazer. Então, eu queria saber o seguinte, lembrando de que força interna não produz aceleração, nós vamos ficar aqui debatendo, depois vamos para casa, foi bom, foi isso, foi aquilo, e na prática, o que a gente tem que fazer, ou o que os representantes das grandes entidades, por exemplo, numerosas, igual a CUT, o que a gente pode fazer na verdade, na efetividade, para a gente mudar o Brasil? Porque senão, daqui a pouco o Zema lá em Minas vende a Copasa, depois vende a CEMIG, vende o nosso Nióbio para os amigos, e aí nós vamos ficar... E o movimento sindical? O que nós podemos fazer para... Vamos mudar, porque senão fica igual é dito na terceira lei, força interna não produz aceleração. Eu falo no meu grupo, a gente debate, mas ninguém decide nada. Então, eu queria saber do Henrique, o que ele pode fazer, ele já falou sobre tudo isso, mas eu queria saber assim, o que nós podemos fazer para realmente fazer a coisa acontecer. Obrigada por sua pergunta, professor. Passo. Talvez essa tenha sido a pergunta mais difícil de hoje, né? Mas também são os desafios, né? Com respostas às vezes relativas, né? Eu não sei se a Gisela está aí ainda, mas eu tinha até anotado aqui alguma coisa, e eu não sei se não é que eu quero ser, né, indelicado, mas eu gosto de discordar de algumas posições, porque no Brasil a gente às vezes costuma querer copiar, pelo menos mesmo sem saber, né, os americanos em tudo, né? Não é verdade? E por que quando a gente olha, não é que seja maravilha, né? Quando a gente olha para a população americana, até quem não entende muito de política sabe quem é do grupo dos democratas e quem é dos republicanos. Portanto, existe um sistema político, pelo menos do ponto de vista macro, muito bem definido para a sociedade, diferente do nosso país, que a gente tem aí essa pulverização, né, de partidos, muitos partidos camaleões, né, certo? Então, que propõe certos programas e na hora de fazer a execução pega um caminho totalmente diferenciado. E aí, eu estou colocando aqui essas situações porque o Brasil, eu vou assim arriscar dizer, não será mais o mesmo depois do último processo eleitoral.
Tá certo? Nós que vivíamos num processo de polarização, num processo de construção, na minha leitura, se eu olhar hoje para o estado de Mato Grosso, por vários lugares, é um processo que veio para poder ficar. Fazendo um paralelo entre democratas e republicanos, independente do que vai vir para cá, na próxima eleição que nós vamos ter aqui, é o seguinte: quem é que vai estar da pauta da direita, que o pessoal entende hoje que a direita são aqueles que estão apoiando o Bolsonaro, e quem é que está na pauta da esquerda que está apoiando o Lula? É essa próxima eleição que está posta aqui no Brasil. E aí, respondendo a pergunta do companheiro, não quero aqui, até porque você sabe que eu tenho um lado, eu tenho um partido político, eu sou um suplente de deputado. Agora, o que a gente pode fazer? Primeiro, perguntar para a sociedade o que cada pauta dessa defende. Você vai acertar? Não, mas você vai errar menos, né? Porque eleição, como o próprio nome diz, é um cheque em branco, né? E aí, me permita discordar aqui da ideia de que a gente não tem que discutir política. É óbvio, eu não posso aparelhar a minha entidade, certo? Eleitoralmente, é diferente, para interesses individuais. Mas a gente fugir do debate da política é negar, inclusive, o Bertold Brecht, que é através da política que as coisas acontecem. Apesar de que a gente pode se dividir em duas, uma visão bastante dualista aqui da ideia, né, de que tem pessoas que trabalham nesse plano pensando no outro, na vida após a morte. Então eu quero ser feliz depois que eu morrer. Tudo bem, tranquilo. Agora tem aqueles, né, e eu me incluo nesse meio, que eu acho que a felicidade tem que ser encontrada aqui, apesar de também acreditar em alguma coisa após a morte, mas eu preciso ter qualidade de vida aqui, e ela é definida pela política, tá certo? E aí eu entendo que quem está fazendo o que está fazendo não está vindo de um outro planeta, são pessoas do nosso meio, tá certo? Que a gente escolhe para poder fazer aí a administração. Então, assim, tentando ser meio simplista aqui na resposta, a gente precisa de saber de que lado nós estamos nessa história toda. Entendeu? Porque se tem algo que ficou muito bem desenhado para nós, né, nesses últimos anos, quais são as pautas que estão num determinado grupo e qual é a pauta que está no outro grupo. E fugir, aí eu vou, para concluir aqui, viu, companheiro, fugir do diversionismo. Tá certo? Que são essas cortinas de fumaça que nós da educação fomos muito bem atacados, né? De que nós estamos na escola para doutrinar, para criar comunista, para apresentar mamadeira de piroca para as crianças, sexualização precoce e uma série de questões que o pessoal traz para a ordem do dia, para nós brigarmos entre nós. Pode ser que vocês tenham até tirado algum parente aí da rede social de vocês, porque vocês não concordam, né, com algumas ideias ou algumas nesse sentido. Enquanto isso, como já dizia, ensinou lá o Ricardo Salles, né, não está passando só o boi, não. Está passando a boiada com a porteira aberta e tudo. Nós já tivemos o passamento de boiada, como eu disse aqui, em 2015, com um conjunto de reformas que vieram e que trouxe consequências gravíssimas, inclusive para nós, enquanto sindicatos. Tá certo? E a gente está tentando minimamente tentar recuperar isso. Não sei se você sabe, 45 dias após a posse do atual presidente da República, foi criado uma comissão e foi feito um projeto de modelo sindical. Tem as suas diferenças lá entre nós, enquanto centrais sindicais, tem. Mas não entra para poder votar por quê? Porque a lógica é dizer o seguinte: estão querendo trazer de volta o imposto sindical, tá certo? Ninguém aceita que os sindicatos tenham condição de financiar a luta. Ou quanto que custou a nossa ida para Brasília na reforma administrativa? Nós arrancamos do fundo o pouquinho que tinha para poder ir lá falar que, olha, esse modelo a gente não quer isso, não quer aquilo. A gente precisava de ter mais daquilo, com mais vezes, mas a gente está engessado por um Congresso Nacional. E aí, por isso que eu perguntei se a Gisélia estava aqui, né, como o velho Ulisses Guimarães já diz isso. Você quer saber qual vai ser o pior Congresso, você espera o próximo. Porque se a gente achava que o penúltimo era ruim, o que está aí hoje está discutindo um monte de coisa, menos aquilo que é de interesse da sociedade. Então, assim, sendo bastante direto, nós precisamos de repensar as nossas atitudes e entender que nós
se a gente não gosta de política, ou se a gente finge não gostar de política, tem muita gente que gosta, que quer continuar fazendo o que estão fazendo com nós enquanto classe trabalhadora. Sendo bastante direto aqui na minha resposta aqui para os companheiros. Beleza? Obrigado. Eu agradeço, né? Estamos aqui com o tempo já extrapolado, né, de duração do nosso painel. Agradeço aos palestrantes, né, a nossa deputada federal Gisela Simona, ao Dr. Lucas Marques, ao professor Henrique Lopes, pela sua contribuição, pelos pontos levantados, né, pelas reflexões aqui, né, que nos trouxeram. E agradecer a todos vocês, né, que estão aqui, que estão participando, que estão aqui, né, para levar de volta, né, todas essas reflexões, e temos sim, né, que conseguir passar a nossa mensagem para a população. Né? Acho que é o grande resultado aqui desse painel. Né? A democracia ela só vai se efetivar se nós, servidores públicos, conseguirmos passar essa mensagem para a população. Então, cabe a cada um de nós conversarmos com nossos pares para que eles entendam, né, esse ataque que está acontecendo dentro do serviço público, né? Porque esse serviço público ele está aí para atender a população. Então, cabe a cada um de nós estarmos, né, levando isso para os nossos pares, dentro de nossas instituições e fora de nossas instituições, para que a população entenda, né, a importância, né, do serviço público, a importância do servidor público. Isso é a grande reflexão aqui desse painel, porque com isso, né, estaremos realmente exercendo a democracia. Então, agradeço a todos os palestrantes e agradeço, né, ao presidente da CONACAT, Antônio Carlos, né, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui moderando esse debate que foi de extrema importância, né, para as nossas instituições. Obrigada.